pessoal, aqui quem fala é o Michel e esse vídeo aqui eu tô fazendo inspirado num vídeo que eu vi no canal DJ Gamer esses dias, onde ele testou uma plaquinha Mini TX D2500, um Atom D2500, que é uma placa que eu tenho até em casa aqui em algum lugar espalhado. Tinha comprado há alguns anos para tentar usar para retroemulação, por ser uma placa pequena, né? uma Mini TX, só que eu não tive muita sorte com ela. Na verdade é uma placa bem limitada, então até ela roda Windows, eu usava o Windows 10 nela, só que ela roda o Windows bem lento, e até o Linux que eu tentei colocar ele para rodar vídeos, coisas mais pesadas, é uma placa bem limitada. Vocês podem até, eu vou linkar o vídeo dele aqui na descrição, para vocês conhecerem o canal, quem não conhece, e para vocês verem o vídeo dele. Não vou fazer vídeo comparativo dessa placa, porque é uma placa realmente bem limitada. Ano passado eu peguei e adquiri, aqui tá dentro da case, mas daqui a pouco eu vou abrir para mostrar para vocês a placa. Essa aqui é uma placa também Mini TX com um Celeron J3060. Ele tem uma GPU Intel Graphics 400 rodando a 700 MHz. O processador são dois núcleos, duas threads, rodando numa frequência base de 1,60 a 2,48. E é uma placa bem superior. Eu paguei nessa placa R$150. Ele veio com uma memória de 1 GB, que eu acabei não usando, porque eu tinha uma memória de 8 GB aqui, DDR3L, que é a memória utilizada na placa. Ele também está com um SSD de 500 GB, que ajuda bastante no desempenho, principalmente no boot do sistema. E essa placa aqui, basicamente é a minha Steam Machine Indie. Eu gosto muito de jogos indie. Eu vou colocar o título do vídeo, Steam Machine Indie. E é uma plaquinha que vocês podem ver, não é tão pequeno quanto um NUC, mas é bem portátil. Você consegue colocar isso dentro da mochila. E roda o Windows 10 perfeitamente, né? Perfeitamente, sem engasgo. Se a pessoa quiser usar para escritório, vai conseguir usar perfeitamente. E eu montei, né? Como eu já tinha algumas peças, eu gastei R$350 para montar esse mini PC, que é muito mais barato do que um setup com um Raspberry Pi 4, que é o mais top que tem para Raspberry Pi, mas que não tem o mesmo desempenho, né? Então é uma boa opção. Eu vou testar aqui para vocês verem. Vou abrir aqui para vocês verem como é a plaquinha. Então assim a plaquinha por dentro, né? Isso aqui como é uma Mini TX, ela não tem espaço para você colocar um HD. Isso aqui é para você prender o SSD. Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor a placa. Isso. Então você tirando aqui, você consegue ver a placa. É uma placa bem simples também. Só tem slot para um pente de memória, então ela suporta até 8 GB, mas você tem que comprar um pente de 8 GB caso você não tenha. Esse pente aqui eu reaproveitei de alguma outra coisa que eu tinha. Não me lembro se era um NUC ou se, sei lá, um notebook, mas eu já tinha esse pente de 8 GB. E aqui, deixa eu virar, tem um SSD de 500 GB da King Dian, que eu recomendo, tá? É uma marca chinesa que no meu PC de uso eu tenho um SSD de 500 GB pelo menos há uns 4 anos, não tem problema. A saúde do SSD está 100% até hoje, então eu recomendo. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, eu tenho a fontezinha de alimentação, a Pico SW, Pico Power Supply, que é uma fontezinha bem pequena. Ela oferece 120 watts, que é mais do que suficiente para alimentar essa placa. E aqui fora tem um pino para ser alimentado por uma fonte externa de
São 19 volts. São 19 volts. E é isso. Eu vou testar agora para vocês verem o sistema rodando e vou testar alguns jogos da Steam nela, tá? Para ver o desempenho. Então esse aqui é a minha interface do Windows. Basicamente só instalei a Steam e o Chrome, porque o meu objetivo é usar esse computador apenas como Steam Machine mesmo, né? Eu vou abrir aqui as propriedades do meu computador para vocês verem o hardware, né? Ver que realmente é um computador bem fraco. Demora até um pouco aqui para abrir as propriedades. Então aqui é um Celeron J3060, clock de 1.60 e 8 GB de RAM. Ele chega a um boost de 2.48, mas o clock padrão é 1.60. Vou abrir aqui a Steam em modo Big Picture, né? Esse modo é para você utilizar ele como um console mesmo, que aí fica melhor para navegar usando o joystick. Então aqui eu tenho instalado 178 jogos. Esses jogos aqui foram todos testados, então eu sei que todos funcionam bem com essa configuração. Eu tinha instalado até mais jogos, tinha instalado mais de 200 games, mas alguns jogos ou não funcionaram bem, ou precisava usar teclado, e meu objetivo é usar só joystick, ou então rodava um pouco lento. Então esses jogos aqui são os jogos que eu sei que rodam perfeitamente nessa máquina. Eu vou testar aqui alguns para vocês verem. Vou testar primeiro aqui um jogo, um shmup que eu gosto muito, que é esse Cinemora. Desses shmups mais modernos, para mim esse aqui é o melhor, né? Porque atualmente ou o pessoal só lança remaster dos shmups antigos, ou então sequências duvidosas. Você não vê nada novo, né, nem na questão de shmup. O próprio Cinemora ele nem é tão novo assim. Se eu não me engano, ele é de 2012, né? Então já tem aí uns 10 anos de lançamento. Então tem uma carência nessa área aí para quem curte shmup assim como eu. Vocês podem ver que o loading é um pouco demorado, né? Embora o jogo rode bem, só que para carregar aqui ele demora um pouco. Vocês vão ver que o game ele roda de forma fluida. Todos os jogos eu configurei para rodar a 720p, que eu acho que é uma resolução que dá para essa máquina levar de boa e que a qualidade fica boa em qualquer TV, né? É mais ou menos a mesma resolução de um Xbox 360 ou um PS3. Esse jogo aqui eu acho muito bonito, cenários, muita coisa ali no fundo acontecendo. Né? Acho muito, muito, muito mesmo. Vocês podem ver que o jogo está rodando de forma fluida, né? Então é um excelente jogo aqui para se ter nessa Steam Machine. Muito, muito bonito mesmo. Não tem nenhuma queda de frame rate, nem nada. Ele consegue rodar de boa. Vou sair aqui e vou testar o próximo game. Vou testar aqui o Slipstream. É um game que eu acho muito bonito, né? Eu acho muito bacana eles terem feito o jogo em pixel art. Embora eu goste muito de jogos de corrida, eu não sou uma pessoa que joga muito bem esses games. Então eu devo fazer muita lambança aqui na gameplay, mas vocês me perdoem. É pela ciência. Esse jogo aqui tem uma questão bacana, que é você poder rebobinar caso você capote e tudo mais, mas mesmo assim eu ainda faço muita lambança. E esse jogo aqui ele roda muito rápido. Ele deve rodar uns 60
frames por segundo. Então, se acontecer algum artefato na tela na hora da gameplay, é por conta disso e não por conta do PC, porque a minha placa de captura só captura até 30 FPS. Então, quando o jogo ele é muito rápido, ele às vezes dá alguns artefatos ou fica borrado. Vocês podem ver que o jogo roda muito bem. Também está rodando 720p. Ó, aqui esse lance do rebobinar. Aí eu rebobino e bato na frente. É isso aí que acontece. Mas o estilo gráfico desse jogo é muito bonito. E é um jogo novo, né? Um jogo de... Se eu não me engano, ele foi lançado nos PCs em 2020, mas para os consoles ele só foi lançado esse ano. Já deu para vocês verem como o jogo está rodando. Então vou sair aqui e vou para o próximo game. Eita, consegui tirar. Kit game. Vamos testar agora o Case. Esse Case aqui é um jogo de plataforma bem legal, bem aos moldes de Sonic, né? Embora não seja tão rápido. Na verdade, eu tenho esse jogo aqui também no PS4. Eu joguei pouco ele, tanto no PS4 quanto aqui no PC. Só que eu acho esse jogo não tão fluido quanto o Sonic, por exemplo. Eu acho ele um pouco lento e eu não sei, não me lembro se no PS4 ele roda assim ou se é nessa máquina. Vocês vão ver. O jogo ele é perfeitamente jogável, tá? Não tá rodando mal, mas eu sinto um pouco de falta de fluidez por conta de outros jogos que são mais rápidos. Outros jogos do mesmo estilo que rodam mais rápidos aqui. Então eu não sei se é a velocidade do game ou se é a questão mesmo da máquina. Tá vendo? Ele dá uns pulos muito longos. Mas eu acredito que seja a velocidade do jogo mesmo, porque... Como eu falei, ele roda perfeitamente assim. E ele não é um jogo pesado para... Tem jogos aqui mais pesados que rodam bem mais rápido. Então não faz muito sentido a máquina não aguentar rodar ele. Ele não tem nada demais para poder usar o hardware aqui. Vou sair aqui do game e vou colocar um jogo que esse sim ele usa bastante do hardware da máquina. É um jogo rápido, é um jogo que eu acho o estilo gráfico dele lindo, né? Desenhado à mão, estilo aqueles filmes da década de 40, né? As animações, no caso da década de 40, década de 50. E ele é mais pesado em questão de tamanho mesmo do que o Case. E ele roda rápido, ele roda bem. Então, como eu falei, não faz muito sentido. Tem até, eu não vou testar aqui para o jogo, o vídeo não ficar muito extenso, mas eu também tenho o Ori and the Blind Forest e ele roda bem também aqui. E é um jogo do Xbox One que é pesado. Seria um jogo pesado e ele, né, mais pesado do que o Case. Eu vou me arrebentar aqui no jogo, porque esse jogo aqui, cara, vem inimigo de tudo que é lado. Ele é tipo Metal Slug com outra... Na verdade, Metal Slug, Gangsta Heroes, esses jogos Honey Gun mesmo, que você tem que andar, vem
inimigo de tudo que é lado. Mas vocês podem ver que o jogo tem uma gameplay bem fluida. Aí, morri. Cheguei nem na metade do mapa. E agora vamos pro próximo. Vou testar aqui o Crazy Taxi, que é um jogo mais antigo, né? Um jogo com qualidade gráfica de PS2, Dreamcast. E mostrar que também roda bem aqui esses jogos mais antigos, né? Jogos de Windows de 2000, até 2007. Você consegue rodar os jogos de boa aqui. Na verdade, eu tenho a trilogia do Tomb Raider. E eu acho que o último, que foi o Underworld, é 2008. Então, você consegue rodar jogos de Windows mais antigos, né? 3D no caso, porque você consegue rodar jogos indie lançamento. Mas jogos indie geralmente tem especificações mais modestas. Para quem gosta de jogos antigos como eu, para conseguir rodar muita coisa aqui. E, como eu falei, é muito melhor do que comprar atualmente um PS4, porque um PS4, um kit com PS4 atualmente, se você for comprar no Brasil, passa facilmente dos R$1.000, que eu acho algo absurdo, né? Eu comprei meu primeiro Raspberry, falei PS4, Raspberry Pi, o Raspberry Pi 4, perdão. Eu comprei meu primeiro Raspberry Pi, né? Foi o Raspberry Pi B Plus por, R$112. Meu Raspberry Pi 4 eu paguei 300 e alguma coisa. E hoje em dia tá valor absurdo. Vou testar aqui o Bully, que também é um jogo antigo, só que essa versão Scholarship Edition, ela saiu para Xbox 360 e Nintendo Wii. E então um jogo um pouco mais pesado. Eu considero a qualidade gráfica dele equivalente ao Red Dead Redemption. Não sei porque aqui na minha placa de captura ele captura esse jogo em 4x3, mas aqui no PC ele roda em 16x9 mesmo. É alguma coisa da captura. Vocês podem ver que esse load inicial é bem longo, né? Eu vou até deixar para vocês terem ideia realmente que não é uma máquina potente, é uma máquina limitada, embora ele rode bem os jogos. O jogo em si ele vai rodar perfeitamente. Só que mesmo eu usando um SSD, alguns loadings são longos. Então às vezes você pode achar que o jogo não está funcionando, mas realmente é só um loading demorado. Esse loading bem ao estilo dos GTAs, né? Com várias imagenzinhas desenhadas. É o GTA da escola. GTA High School. Esse jogo também ele tá configurado para rodar em 720p. Eu reduzi algumas coisas gráficas para ele poder rodar suave, mas o jogo mesmo assim ele ainda está muito bonito. O maior problema são vários loadings mesmo no início, mas estou deixando aqui na íntegra para vocês verem. Mom, why'd you marry that phony? What is wrong with you? I can't believe this. O jogo deve rodar a uns 30 FPS, né? Ele não roda 60, mas já roda na velocidade ótima para
ter uma experiência agradável. Esse jogo ele envelheceu muito bem, né? Era um game que merecia um remaster, assim como o próprio Red Dead Redemption 1. São jogos que a Rockstar acaba não dando tanta importância. Eu me surpreendi deles terem feito o remaster do LA Noire, acho que é assim que se pronuncia, que é os jogos lá de detetive, né? GTA de detetive. Embora eu só acho que eles deram mole de não colocarem legendas em português, porque aquele jogo lá é bem complexo. Caso você não domine o inglês, você acaba perdendo muito da história, acaba perdendo alguns detalhes, principalmente quando você vai colher depoimento, né? Aqui eu vou ter que dar uma volta danada fugindo desse inspetor para chegar na área da missão. Era só basicamente subir a escada e entrar ali, só que se o cara me pegasse, eu basicamente ia me ferrar. Então é isso, vocês viram aí que o Bully tá rodando muito bem. E eu vou testar agora mais um game. Vou testar um jogo mais moderno, é o Call of Juarez Gunslinger. Esse jogo ele saiu na Live, né? É um jogo arcade, ele saiu para Xbox 360 e também para PS3. Então um jogo se eu não me engano, acho que ele é de 2012, já usa engines mais modernas, embora ele seja um jogo em cel shading, que é mais leve do que um 3D tradicional, mas é um jogo, né, que exige um pouco uma máquina que tenha um processamento razoável. É um jogo que, por exemplo, não rodaria num Raspberry Pi 4. E por incrível que pareça, o loading dele é um pouco menos lento do que o do Bully. Então é engraçado como questão de otimização de engine. Ó, vocês podem ver que o jogo é bem bonito, tá rodando em 720p, que é a mesma resolução que rodaria no Xbox 360, por exemplo. Mas tá lindo, o jogo tá muito bonito, a velocidade tá perfeita. Tô aqui entrando que nem um loucão, tá? Só pra vocês verem mesmo a questão da velocidade dos jogos, a quantidade de inimigos atacando. E aí, tomei um headshot. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Dá o joinha, comenta no vídeo pra eu saber que vocês gostaram, porque aí eu faço o vídeo desse PC rodando o Batoceira, vocês verem como ele serve para retro games, tá? Um grande abraço, até a próxima, valeu!